Democracia é uma bênção. Acontece que a democracia sem Deus é um desastre total. A origem do termo democracia é grega, é democratia, que vem de demos, povo, distrito, país, e kratos, autoridade, poder, força. No vídeo anterior, de número 39, eu preguei que a origem da democracia não é coisa de grego, é coisa de Deus, ainda que ela tenha sido percebida na lei natural mais claramente pelos gregos da antiguidade do que por qualquer outro povo. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card e você poderá assistir após terminar este vídeo. A democracia desprovida de Deus se instala ou se degenera onde existe por duas razões. Primeira, por retirarem ela do encargo de Deus, e a segunda razão, por retirarem Deus dela. São duas ações diferentes que levam ao mesmo resultado. Retirar a democracia do encargo de Deus é uma militância que ocorre no campo das ideias. É a degeneração do conceito e da epistemologia. As pessoas dizem, a democracia não tem nada a ver com Deus. Outras dizem, a democracia é mais um modelo de regime de governo civil e não uma instituição criada por Deus. Outros ainda dizem, a democracia não é nem boa nem má, é apenas mais um modelo de governo civil. Quando você vir as pessoas falarem essas afirmações, é porque no campo das ideias e da epistemologia, os intelectuais já produziram a mudança. A mudança epistemológica do conceito ocorre primeiramente na mente dos intelectuais, depois nos livros, e só depois ela acontece na sociedade. Aqui se trata do conceito fora do padrão bíblico. Já a retirada de Deus da democracia é comportamental. É o comportamento humano fora do padrão bíblico. Retirar a democracia do encargo de Deus e retirar Deus da democracia são coisas que acontecem juntas. Durante a história, homens foram levantados por Deus, ora para criar, ora para retornar e ora para manter a democracia segundo o padrão bíblico. Meu livro, A Nação Segundo a Vontade de Deus, admoesto que Deus criou a humanidade em Gênesis, dos capítulos 1 ao 10. No capítulo 11, criou as línguas para a humanidade se organizar em povos e nações. Dos capítulos 12 a 50, formou uma nação particular, que é a nação hebraica. A nação hebraica teve condições de exercer a democracia mais do que qualquer outro povo. O critério para a escolha dos governantes das 12 repúblicas hebraicas, as 12 tribos de Israel chamadas de estados, era que fossem homens de bom caráter, não gananciosos, não avarentos, não corruptos, mas homens íntegros, retos, verdadeiros, tementes a Deus e obedientes. A democracia sem Deus é um desastre porque você coloca homens gananciosos, avarentos, enganadores, injustos, ditadores, inimigos de Deus, disponíveis e diz, agora a população elege. A democracia segundo Deus, no sufrágio dos governantes da religião, igreja, e dos governantes da nação, leva em conta a vida e o caráter do candidato. A democracia segundo Deus não dissocia a vida do candidato da liturgia do cargo que vai exercer. O teólogo holandês do final do século XIX e início do século XX, Abraham Kuyper, no livro Calvinismo, fala do ensino de Calvino, o maior reformador protestante, ao admoestar em seu comentário sobre Samuel, abro aspas, e vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados,
Cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. Fecho aspas. Democracia como liberdade e poder do povo no sufrágio dos seus líderes na nação hebraica não acontecia apenas em eleição de governos dos 11 estados-repúblicas dos 11 patriarcas descendentes de Jacó, mas inclusive no sufrágio dos líderes que administravam a vida religiosa do povo, os descendentes de Levi, 12º patriarca descendente de Jacó, para a linhagem sacerdotal e o serviço religioso, como bem expôs os pais, um dos pais da igreja do século III, Cipriano de Cartago, e o reformador Calvino no século XVI. Sobre o sufrágio dos líderes religiosos, eu preguei no vídeo anterior, como eu já disse, o vídeo de número 39. É importante manter o conceito original de democracia. A verdadeira democracia é boa e vem de Deus, assim como tudo aquilo que é bom e vem de Deus é degenerado pelos homens. A mesma coisa acontece com a democracia. A beleza ocorre da seguinte maneira: para degenerar aquilo que é bom vindo de Deus, degenere primeiro o conceito. Aqui o conceito mude o sentido das palavras, vulgarize o significado dos termos. O termo democracia foi tão vulgarizado que o seu conceito nesta modernidade quer dizer qualquer coisa que corrobore com qualquer narrativa. Quando eu falo em democracia, falo do conceito bíblico original, falo do poder e da liberdade do povo nacional que elege os seus representantes para o governo da nação. Hoje, democracia, nos discursos políticos e nos debates públicos, é referência às liberdades e direitos civis individuais. A democracia é sim liberdade do povo, mas liberdade de eleger, criticar e derrubar seus representantes de governos. As demais liberdades civis têm o seu lugar, têm o seu trato, mas não confundir e nem misturar com democracia. Portanto, democracia é a liberdade da população em eleger e derrubar, criticar e aprovar os seus governantes. O que passa disso é diluir o conceito de democracia para que se percam o sentido e o significado originais. Torcer o conceito de democracia aplicando a todas as questões que envolvem liberdade é um erro que custa muito caro para todos nós. Democracia tem que continuar sendo tratada como democracia e não como sinônimo de toda e qualquer liberdade. Estamos pagando um alto preço. Para muitas pessoas, a democracia como sinônimo de todo tipo de liberdade e todo tipo de direito tornou-se um ídolo detentor de um pretenso poder inquestionável. Por causa da ditadura do politicamente correto, não é tarefa tranquila pregar o que eu estou pregando aqui. A verdadeira democracia é uma bênção que Deus dá a alguns povos. Comentando sobre as admoestações de Calvino no comentário sobre Samuel, Abraham Kuyper diz, abro aspas, a questão sobre como aquelas pessoas que pela autoridade divina devem ser revestidas de poder, segundo Calvino, não pode ser assegurado semelhantemente para todas as pessoas e para todos os tempos, fecho aspas. Quer dizer que Deus agracia algumas nações com a bênção da democracia e outras não. E isto se aplica a todas as eras. Deus abençoou o nosso país com a bênção da democracia e devemos recebê-la com alegria, gratidão e zelo.
como admoestou Calvino, abro aspas, o ideal e desejável é que o próprio povo escolha os seus magistrados. Onde existe uma condição como esta, o povo deveria agradecidamente reconhecer nisto um favor de Deus. Fecho aspas. Desde a proclamação da República, em 1989, o Brasil tem sido governado por 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular em eleições diretas. Devemos receber isto como um favor de Deus para com o povo brasileiro. Abraham Kuyper fala da naturalidade da democracia como um regime bem-sucedido. Abro aspas, a escolha popular é bem-sucedida naturalmente onde nenhum outro governo existe ou onde um governo existente se enfraquece. Onde quer que novos estados tenham sido instituídos, exceto pela conquista ou pela força, o primeiro governo sempre tem sido instituído pela escolha popular. E assim também, onde a mais alta autoridade tem caído em desordem, quer pelo desejo de fixação de direito de sucessão, quer através de revolução violenta, sempre tem sido o povo que, através de seus representantes, reivindicou o direito de restaurá-lo. Fecho aspas. A reforma protestante colocou em alto relevo a soberania de Deus. Ele é o soberano sobre todas as nações e especialmente sobre o seu povo hebreu. Ele é soberano sobre o Estado e especialmente sobre a Igreja. A reforma também ressaltou o fato de Deus preferir estender a sua soberania ao povo para eleger seus líderes, em vez de estender a sua soberania ao próprio líder. O 16º presidente americano, Abraham Lincoln, a despeito das suas façanhas, cooperou para distanciar o conceito de democracia das Escrituras Sagradas. Ele andou na contramão de Calvino e do teólogo e primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper. A primeira-ministra Margaret Thatcher, dos anos de 1979 a 1990, em seu discurso para a Assembleia Geral da Igreja da Escócia, incorporando o espírito humanista de Abraham Lincoln, citou, abro aspas, quando Abraham Lincoln falou em seu famoso discurso de Gettysburg em 1863 sobre o governo para o povo, ele deu ao mundo uma definição nítida de democracia que desde então tem sido selvagem e entusiasticamente adotada. Mas o que ele anunciou, diz Margaret, como uma forma de governo, não era em si mesmo algo cristão, já que em nenhum lugar da Bíblia a palavra democracia é mencionada. Idealmente, quando cristãos se reúnem para tomar conselho juntos, seu propósito não é determinar qual é a mente da maioria, a vontade da maioria, mas qual é a mente, ou seja, qual é a vontade do Espírito Santo, algo que deve ser bem diferente, fecho aspas. Aqui está uma semente da dicotomia democracia versus Bíblia. Foi um equívoco enorme a democracia americana ter se distanciado da democracia ensinada pelo reformador João Calvino e pelos demais reformadores, como é o caso do reformador escocês John Knox e do reformador inglês John Cotton. O sistema americano foi subvertido
durante os séculos e o humanista Abraham Lincoln foi um dos responsáveis pela escalada de subversão. Por séculos a fio, as autoridades civis americanas subverteram aquele trabalho dos reformadores e puritanos que admoestavam que a democracia, o sufrágio público na eleição dos seus líderes religiosos e civis, vem de Deus e está nas Sagradas Escrituras e que o poder do líder civil e religioso é assistido pelo soberano Senhor e limitado pelas normas das Sagradas Escrituras. O que aconteceu nos Estados Unidos é a amostra do que acontece no mundo onde as sociedades foram formadas sob a orientação das Sagradas Escrituras e sob o modelo bíblico de democracia. Isso é o mundo esperneando para se livrar completamente da Bíblia. É a luta dos denominados liberais contra os denominados conservadores, e esta luta ocorre em todo o mundo onde o cristianismo esteve e ainda está presente. Quando chamo de humanista, estou falando do comportamento de afastar Deus da centralidade da vida humana. O conceito e prática modernos de democracia mistura política, liberdade civil, justiça e se torna uma confusão de entendimento e comportamento ao ponto de muito se falar em democracia e o mundo cada vez mais indo de mal a pior. A democracia moderna de muitos países caminha para o desastre, porque é democracia sem Deus. A Igreja de Jesus Cristo, que traz consigo o modelo bíblico de democracia, é sal da terra e luz do mundo.